Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius Melo, professor de Direito Penal, e hoje está começando mais um Quer Entender Direito, programa em que explicamos os principais assuntos de direito cobrados no concurso por meio de mapas mentais, para você entender melhor a matéria. Vamos nessa? Hoje falaremos sobre crimes contra a administração pública. Mas antes de começarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que o Descomplica Concursos não está apenas no YouTube? Nós temos uma plataforma com aulas, resumos, planos de estudo e muito mais para você passar no concurso que quiser. Aproveita o link na descrição para assinar hoje com desconto. E não se esqueça de baixar esse mapa completo, que também está na descrição do vídeo. Podemos explicar os crimes contra a administração pública a partir do Código Penal, que tipifica esses crimes como praticados por funcionário público e por particulares contra a administração pública. Mas nesse resumo, vamos focar apenas nos crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos. Entende-se por funcionário público aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Esses crimes podem ser divididos em duas classificações gerais. A primeira delas recebe o nome de crimes funcionais próprios, em que, caso o agente não seja funcionário público, o fato passa a ser um indiferente penal e não é considerado crime, ocorrendo algo que chamamos de atipicidade absoluta. É o que acontece, por exemplo, no delito de prevaricação, como previsto no artigo 319 do Código Penal. Já nos crimes funcionais impróprios, caso o agente não seja um funcionário público, o fato passa a se caracterizar como um crime comum. Isto é, a conduta não é indiferente para o direito penal. O que ocorre é uma atipicidade relativa, pois o crime apenas deixa de ser funcional. Vamos analisar as categorias de crimes funcionais. O crime de peculato está previsto no artigo 312 do Código Penal e ocorre quando o funcionário se apropria de determinado tipo de bem da administração pública. A reclusão pode ser de 2 a 12 anos e multa. O peculato pode ocorrer de alguns tipos. O primeiro deles é o peculato apropriação. Acontece quando o funcionário se apropria de algum bem para seu uso pessoal, como apropriar-se de dinheiro público em razão do cargo de exercício. No caso do peculato desvio, o agente público, valendo-se de sua posição, desvia a verba recebida para uma determinada finalidade e resolve utilizar o valor com uma finalidade desviada, diferente da prevista. A diferença entre essas duas primeiras modalidades do peculato é justamente que, embora ambos estejam com a posse do bem, um deles se apropria do bem e o outro desvia de seu propósito original. Por exemplo, em posse de dinheiro público para a construção de uma estrada, o agente constrói uma estrada que passa por sua fazenda, tirando proveito próprio. Já no peculato furto, o agente público utiliza-se de sua posição para subtrair ou facilitar o bem móvel alheio do qual ele não tem posse. A quarta modalidade é o peculato culposo, no qual responde à modalidade culposa o funcionário público que concorre culposamente para o crime de outrem. Vale ressaltar que apenas no peculato, dentre de todos os outros crimes praticados contra a administração pública, que é permitida a modalidade culposa. E além disso, caso ocorra a reparação do dano, como dito no parágrafo 3º do artigo 312 do Código Penal, antes da sentença irrecorrível, é extinta a punibilidade. Porém, caso ocorra depois da sentença, a consequência é a diminuição da pena pela metade. A última modalidade de peculato é o peculato mediante erro de outrem, também conhecido como peculato estelionato, e se configura como tal quando o agente recebe um valor além do que deveria e usa esse valor a mais como se fosse seu. Entretanto, esse valor precisa ter relação com a atmosfera pública e com o funcionário que o recebe em razão do cargo que exerce. A segunda categoria dos crimes funcionais é a de inserção de dados falsos em sistemas de informações, que está previsto no artigo 313-A do Código Penal. Esse crime consiste em inserir ou facilitar o funcionário autorizado de inserir dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou nos bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outra pessoa ou para causar dano. Esse crime pode levar uma pena de 2 a 12 anos de reclusão e multa. A próxima modalidade também possui relação com dados e informação,
que é o crime de modificação ou alteração não autorizada no sistema de informações, que ocorre quando o funcionário altera ou modifica o sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou a solicitação da autoridade competente, previsto no artigo 313b do Código Penal, com uma detenção de 3 meses a 2 anos e multa. O crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento está tratado no artigo 314 do Código Penal e consiste em extrair livro oficial ou qualquer documento de quem tenha guarda em razão do cargo, assim como sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. A pena, nesse caso, é uma reclusão de 1 até 4 anos. A quinta classificação dos crimes funcionais é o emprego irregular de verbas públicas ou rendas públicas, tratado no artigo 315 do Código Penal, em que se explicita o agente que aplicar as verbas ou rendas públicas de forma diferente daquela estabelecida por lei. Trata-se de um crime próprio, porque o tipo penal exige que o sujeito ativo seja funcionário público. Porém, atenção aqui, porque para esse tipo de conduta precisa ser um agente público autorizado para dispor essas verbas e rendas públicas. A pena para esse tipo de crime engloba de 1 a 3 meses de detenção ou multa. O crime de concussão ou excesso de exação se divide em 2. O primeiro deles é a concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, que consiste em exigir para si ou para outrem vantagem indevida fora da sua função ou antes de assumi-la, podendo levar reclusão de 2 a 8 meses mais multa. Já o excesso de exação, tratado no parágrafo 1º do artigo 316, ocorre quando o funcionário exige um imposto, taxa ou emolumento que sabe ser indevido e faz a cobrança de forma vexatória ou gravosa, não autorizada por lei. Para esse crime, a reclusão é de 3 a 8 meses mais multa. O 7º crime do mapa de hoje é o de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal. Trata-se de um crime próprio, que ocorre quando o funcionário solicita ou recebe alguma vantagem, direta ou indiretamente, para benefício próprio ou de outrem, em razão de sua função, mesmo que fora dela, ou antes de assumi-la. Nesse caso, a pena é uma reclusão de 2 a 12 anos, mais uma multa. A última classificação do episódio de hoje é o crime de facilitação de contrabando ou descaminho, tratado no artigo 318 do Código Penal, que acontece quando o funcionário age em desacordo com o seu dever, facilitando a prática de contrabando ou descaminho, com a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Muito conteúdo nesse vídeo de hoje, não é mesmo? Você pode continuar estudando com a gente com mais profundidade na nossa plataforma, o Descomplica Concursos. Aproveite o link com desconto na descrição. Além disso, você pode revisar esse mapa quando quiser. É só baixá-lo na descrição também. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula grátis e curtir o nosso vídeo. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!